Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que alegria, queridos, estarmos unidos. Canção Nova, que é este grande presente de Deus para a nossa vida, para a nossa história. Chegar, você que está em casa, nos acompanha de maneira muito especial nesta última missa, onde nós fazemos memória deste coração que só sabe amar. Nós já ouvimos no Salmo de hoje, né? A leitura de hoje, aliás, já nos mostra Abraão nessa experiência deste Deus que não vai destruir a cidade, porque no meio dela tem alguns justos. Mesmo no meio de tantas pessoas injustas, Deus resolve não destruir a cidade por causa do erro. Vamos dizer, né, que o erro era grande, mas aqueles que eram justos, que faziam, caminhavam conforme a vontade de Deus eram poucos. Por causa daqueles poucos, Deus desiste de destruir a cidade. E nós contemplamos no Salmo isso. O salmista vai nos dizer que Deus não nos trata como exigem as nossas faltas. Imagina, né? Se Deus fosse me tratar, te tratar, de acordo com as coisas que a gente faz da vida, faz com o padre assim, ó, cruz, credo, ave Maria. Vamos lá? Cruz, credo, ave Maria. Aplauda porque Deus te ama. E aí é onde está essa grande experiência do amor de Deus. Nós muitas vezes, veja que o Evangelho traz para nós os casos de vocação. Senhor, eu vou te seguir onde você for. Nós muitas vezes dizemos que seguimos, que acreditamos em Jesus, mas muitas vezes, queridos, nós ainda não experimentamos o seu amor. O que adianta? Diz que segue Jesus, mas deseja o mal, quer o mal do outro. Diz que segue Jesus, mas está aí, ó, 30 anos com ódio, com raiva, matou pessoas, tirou pessoas da vida, da história. Que Jesus é esse que você segue? Porque o Jesus que se revela para nós, o Deus que se manifesta, que toca esta terra, é um Deus que perdoa e que ama. E se nós experimentamos esta graça do amor e do perdão, nós precisamos aprender a amar e perdoar. É difícil sim. Porque muitas vezes nós somos educados, nós somos formados a caminhar conforme aquilo que nós sentimos. E não caminhamos tendo como base, como direção, o que nós acreditamos. Aquilo que o Senhor nos ensina. Por isso, queridos,
ser verdadeiro seguidor de Jesus é primeiramente experimentar na sua própria vida este Deus que ama, que te perdoa, que te acolhe. Este Deus que tem um coração alargado, que Ele só sabe amar. E não tem como, quando nós somos amados, automaticamente nós somos impulsionados a uma mudança de vida. Pode ver, geralmente gente de cara feia, gente que não é amada, né? Já viu gente mal amada? De repente está aí do teu lado, vê aí. Mal amada, né? Pessoa mal amada, tudo reclama, vive de cara feia, nunca é uma pessoa que geralmente a gente mesmo coloca esse título. Fulano é mal amado. Por quê? Porque é ignorante, a maneira de agir revela que ele não experimenta amor, que a vida está repleta de feridas, de mágoas, de decepções, e aí cada um vai vendo. Bata no teu peito e diga: Jesus, eu quero nesta noite que o teu coração possa envolver toda a minha história. O teu amor, Jesus, possa envolver tudo que me aconteceu. Diga bem forte: eu amo e perdoo todos aqueles que me fizeram mal. De repente você repetiu porque o padre falou, mas alguns aí falaram: não, a fulana não. A fulana, padre, você não sabe o que ela fez. A fulana, eu emprestei o cartão de crédito para ela, padre. Pois é, ela fala, primeiro mês ela pagou, mas o meu nome hoje está protestado por causa da fulana. Eu tenho uma raiva da fulana. Olha para quem está do celular e fala: perdoa a fulana do cartão, vai. Perdoa a fulana do cartão. Tem muita gente que foi injustiçada na vida, que foi enganada. Na nossa humanidade nós nos vingamos. Mas veja, se nós entramos num caminho de seguimento do Senhor Jesus, meus irmãos, quando nós experimentamos amor, os males que realizaram na nossa vida não são mais o movimento da nossa história. Não são. Nós não vamos viver mais pautados nos males que nos fizeram, porque a força que tem na nossa vida, que deve movimentar a minha história, o meu agir, as minhas atitudes, é este amor de Deus que a todo instante me perdoa. Mas sabe que eu tenho muita vergonha às vezes. Toda hora eu falo: meu Deus. Esses dias mesmo, estava passando por uma luta e uma pessoa chegou para mim e falou umas coisas, né? E na hora veio aqui assim na garganta, né? Eu pensei: ai, Jesus, leva para você, Jesus. Leva, chama essa pessoa, Jesus. Desejei porque fulano morresse. Você já desejou que alguém morresse? Na nossa humanidade, eu já, não sei se você já, mas na nossa humanidade limitada, muitas vezes cresce o mal. Só que aí é onde entra a quem nós seguimos. Se eu, Padre Fábio, de fato dei minha vida, decidi seguir Jesus, o amor dele tem o poder de me curar. O amor de Deus tem o poder de iluminar a minha vida, de poder olhar para as pessoas que me feriram e perceber que ali tem uma pessoa ferida na vida.
agir com compaixão. Por quê? Porque Deus age assim comigo. Quando eu faço as coisas erradas, quando dentro de mim cresce tantos sentimentos, tantos desejos, Deus, e eu reconheço, Deus vem com amor, Ele não me trata. Se Deus fosse me tratar de acordo com as minhas atitudes erradas, meu Deus, cruz credo, o que seria de mim? E é por isso que a missa de hoje, encerrando este tempo do coração de Jesus, precisa me provocar, te provocar, meu irmão, a nós entendermos que seguir Jesus, ir atrás de Jesus, não é uma realidade para qualquer um. Para qualquer um é viver como um mal amado nesta terra. Para qualquer um é viver nas realidades do pecado. Mas seguir Jesus é apenas uma decisão de homens e mulheres, porque eu preciso decidir. Eu e você nesta missa, aliás, né, Deus vai trazer no coração do Padre, se encher nisso, você que está em casa. Nós precisamos tomar uma decisão. A quem você quer servir? 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 Está entendendo? Nós precisamos dar uma resposta todos os dias da nossa vida. A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos seguindo? E isso, veja que a resposta, ela vai se dar na maneira como a gente lida com as situações do dia a dia. Porque se eu tomei uma decisão de seguir Jesus, a todo instante, veja, quando eu paro, eu achei tão bonito, esses dias um jovem me dizia, chorando, Padre Fábio, eu me sinto envergonhado, vivi tanta coisa errada, andei por um caminho tão torto, fiz coisas que ninguém imagina. Mas quando eu paro para rezar, o amor de Deus é tão grande que eu choro e eu não consigo mais. Eu não quero mais viver daquele jeito. Minha vontade vem, mas a minha alma se enche do desejo deste Deus. Veja que uma pessoa que toma uma decisão na vida é uma pessoa que entra na luta do dia a dia, para não transbordar na vida aquilo que foi falta de amor, aquilo que foi ferida, aquilo que foi mágoa, mas transbordar na sua vida, veja, com disponibilidade, com alegria, com liberdade, o amor deste Deus. As coisas estão caindo, estão me perseguindo, estão dizendo mal de mim. Meu sentimento muitas vezes vem por um lado, mas eu me lembro, eu tomei uma decisão que é seguir o Senhor. E é por isso que eu preciso entender que não é fácil. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a transbordar na minha vida, nas minhas atitudes, aquilo que Jesus é. Deus te ama. Todos aqueles que viveram experiência com o amor de Deus, tiveram a sua vida transformada. E tendo a vida transformada, seguiram, porque o amor tem poder de mudar. Pega os jovenzinhos, né, quando está apaixonado. Lembra você lá quando está apaixonado, né? Meu Deus, esses dias um casal partilhava comigo e falava assim, Padre, quando a gente namorava, ela vinha sempre linda, cheirosa, né? E depois que a gente casou, Padre, sabe que eu não sabia que ela tinha cabelo encaracolado? Um dia a gente acordei do lado dela, parecia o Rei Leão, ela, Padre. Mas por quê? Estava apaixonado, então se arrumava, né? Depois caiu na rotina, não que eles não se amam, né?
Mas ele quis dizer justamente isso, né? O que o amor, o que a experiência de ser amado, de ser querido faz conosco. Quantas pessoas que não se cuidam mais, que esqueceu de si mesmo, porque às vezes está aí esperando amores de fora. E se esquece que tem um Deus chamado Jesus, que está sentado do teu lado. E o coração dele está aí, ó, pulsando, dizendo para você: te amo, te amo, te amo, te amo. Por que você, Santo Agostinho, né? Porque você procura fora o que já está dentro de você. O Senhor, nesta noite, quer libertar muita gente da tristeza, da depressão. Porque o amor de Deus dá movimento na nossa vida. Ser amado por Deus nos dá a graça de, mesmo no meio dos desencontros do dia a dia, nós olharmos para o céu e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor caminha comigo e eu quero continuar. Eu quero continuar, porque fora de ti não há outro amor. Não há outro amor. Esta é a noite em que o Senhor escolheu para afastar de mim e de você todo e qualquer mal. Quantas pessoas aí, quero falar para aqueles e aquelas que se dizem às vezes encalhados, encalhadas, né? Oh, Jesus. Às vezes é falta de ser amado. Não é que está encalhado. Existe um amor que dá sentido na vida. E dando sentido na vida, de maneira muito tranquila, nós vamos abraçando e vivendo com alegria os tempos que nos é dado. Porque o amor de Deus preenche tudo, supera tudo. Eu gosto muito de celebrar casamento, né? Assistir casamento. E eu sempre digo aos noivos isso. Vocês prometem, né? Aliás, é uma das perguntas que a gente faz, a promessa de amor, né? Um ao outro. Porque o amor não é um sentimento, é uma escolha. E marido e mulher escolhem um amar o outro. Jesus escolheu nos amar e por isso Ele vai até o fim. Porque Ele nos ama, porque Ele quer dar vida para nós. É tanto amor que Jesus se esvazia para poder gerar a vida nova, para abrir para mim e para você este caminho, para que a gente olhe e veja, tem jeito, tem jeito. Eu olhar para a minha vida, veja, experimentar este amor de Deus é eu, Padre Fábio, olhar para a minha vida e perceber, eu tenho jeito. Ainda tenho tempo, porque este amor tudo transforma. Este amor me dá uma visão nova. Tem dia que às vezes acordo bem triste, sim. Mas quando eu tenho que rezar, quando eu me coloco diante do sacrário, eu falo para Jesus: Jesus, estou triste hoje. É a minha verdade. E é interessante porque durante o dia as coisas vão acontecendo. Quando eu chego no final do dia, aí quando eu chego à noite para rezar em casa, eu olho e falo: meu Deus, eu comecei o dia tão triste. Semana passada, foi um dos dias que eu estava assim, meio preocupado com algumas coisas. E eu saí de casa preocupado, rezei, saí preocupado. E de repente me mandaram mensagem: Padre, você consegue vir num velório? Eu falei: vou. Eu fui naquele velório. Gente, naquele velório eu senti o amor de Deus. O amor de Deus com aquele povo que estava sofrendo a perda, que estava ali chorando. Rapidamente meu coração tinha uma das filhas que minha vontade era abraçar ela. E no meu coração eu só rezava: Jesus, abraça, cuida dela.
E ali rezamos, depois da oração, né, quando eu saí, estava voltando para casa já, minha cabeça já tinha mudado, já nem lembrava mais da preocupação. Alguém mandou uma mensagem lá do velório, dizendo: padre, aquela filha que estava chorando tanto veio falar comigo e pediu para mandar uma mensagem agradecendo o padre, porque ela nunca tinha experimentado a presença de Deus como ela experimentou naquela hora da oração. É o amor de Deus. É o amor de Deus que tudo pode. Veja, naquele momento de perda, a palavra de Deus, o amor de Deus é anunciado, é transbordado. Se eu transbordasse a minha tristeza, eu preciso transbordar aquele que me ama primeiramente. Eu saí transformado. Eu vim aqui rezar a missa, eu vim porque eu preciso. Essa Eucaristia é uma grande expressão do amor de Deus na minha vida. E eu tenho duas realidades. Sair daqui do mesmo jeito e sair daqui embebido, inebriado, tomado deste amor, com um novo pensamento, aquele ódio que estava no coração se desfazer, aquela revolta do coração se desfazer, aquela realidade que dentro de mim eu estava, não vou arrumar mais ninguém na vida. Não, eu tenho Jesus. E de repente, né? Até hoje à noite vai ser a sua libertação de conhecer alguém, né? Para escrever uma história. Mas, padre, foi tanta dor, foi tanto sofrimento. Diante do amor de Deus, não importa o que te aconteceu. O que importa é como você vai viver a tua vida. Bata no teu coração e diga: eu sou amado. Eu sou querido por Deus. Vai ficando em pé. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Põe a mão no teu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Ergue teus braços, pede. Jesus manda. Pede, manda. Pede ajuda. Eu quero te seguir. Eu quero aprender. Oh meu Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fecha os teus olhos, você que está em casa também. Esta palavra de Deus, a quem você decidiu seguir. E se eu e você decidimos seguir, o Evangelho de hoje mostra que o caminho, a estrada daqueles que seguem Jesus não é fácil, não. Porque tem que amar, tem que perdoar, tem que fazer o que o Mestre está nos ensinando. Por isso, nesta noite, nós queremos decidir. O Senhor me dá uma imagem de uma pessoa fincando uma bandeira. E esse fincar essa bandeira é o dia de hoje. Hoje
é o primeiro dia de um tempo novo na história de muita gente que está aqui. Porque a tua decisão vai ser concreta hoje. Seguir Jesus e assumir todos os desafios dessa vida. E o grande desafio é esse, é amar. Oh Jesus, você vai voltar para casa hoje. Você que está em casa, daqui a pouco alguém vai chegar aí e você não sabe nem como olhar. Já pede. Jesus, manda teu Espírito, porque eu preciso aprender a amar. Eu tenho que aprender. Eu estou seguindo Jesus. E seguir Jesus, eu não posso ser uma pessoa mal amada. Por isso, Senhor, cura a nossa vida hoje. Abre os nossos olhos, para que nós possamos ver este imenso amor que o Senhor tem por nós. E que nos dá a graça, Senhor, de perdoar, de escrever um tempo novo na história. Um casal que está passando por grande luta. É tempo de renovar este amor. E o Padre está dizendo, e a tua memória vem. Estão vocês dois aí em casa. A tua memória vem o dia que vocês estavam diante do altar. Pede ajuda de Deus. Porque é Ele que nos ama verdadeiramente. Ergue teus braços e pede. Jesus, manda. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Pede, deseja. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. O Padre termina com a jaculatória que a gente reza. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. está entendendo? Ter um coração semelhante de Jesus é ter um coração que ama e perdoa. Às vezes a gente reza, Jesus, manso e humilde, fazer o meu coração semelhante, já sai xingando, já sai brava, mal-humorada. Olha para quem está do seu lado e fala assim: liberta, criatura. Liberta, criatura. Liberta. Deus te ama. Dá um abraço nesse irmão aí. Diga: Deus te ama. Jesus manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Ó meu Jesus, pede, deseja. Bate no peito aí, ó. Eu preciso, meu coração. Diga com o Padre bem forte: seguir Jesus é ter um coração semelhante ao dele. Aplauda este amor de Deus, viu? Tempo novo na tua vida, Deus te ama. Amém. Gente, olha, Deus nos ama tanto, de maneira especial aqui em São Paulo, que nos deu a canção nova. É um presente de Deus, é o amor de Deus a canção nova para nós. Nós poderíamos estar em tantos lugares, agora estamos aqui. Você que está em casa também, canção nova é esse amor de Deus para a tua vida.